né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a história social da infância, né? O quê? Na verdade, já foi a nossa unidade 2 sobre isso, tá? E como eu falei para vocês, o objetivo da aula não é eu ficar aqui falando o que a gente já leu, né? É mais ou menos compreender um pouquinho, mas não de uma forma escrita. Eu quero que vocês participem, eu quero que vocês, né, de uma forma falada, de uma forma, né, que eu tô como professor aqui falando e vocês. Não, porque aqui tá todo muito bem qualificado para dar, contar a sua experiência. Então a gente vai nesse ritmo, tá? De eu trazer um caso e vocês contar um pouquinho do que acham essa ideia, o que acham essa questão. Então, é para refletir mesmo a história da infância, né, influências práticas e atuais na proteção da criança e do adolescente, né? Esse é o objetivo da aula, mas não naquele formato escola, aluno, não, né? A gente está aqui com muitos nomes aí, com grandes experiências, grandes currículos, que eu quero escutar um pouquinho vocês também, né? A gente também tem que trazer também a justificativa. A aula de História Social da Infância é fundamental para entender as bases históricas que moldam as concepções contemporâneas do direito da infância e dos seus direitos, né? Então, a gente não é nada sem nossa história, tá? Onde a gente chegou até agora teve impactos da história. Então, a gente tem que entender que a gente tem preconceitos e formações que vêm ao longo da história. Essa é a grande questão aí também, né? No contexto das atividades da Escola de Conselho, essa é uma temática relevante para os operadores do sistema de garantias de direito que possam atuar de uma forma crítica, né? Uma maneira informada e crítica. Então, a gente tem que ter essa concepção, né? O que a história ajuda, o que a história, né, que a gente pode desconstruir um pouco essa história, tá? Então a gente já começa falando um pouquinho sobre as concepções atuais da infância. O que significa ser criança em diferentes contextos históricos, né? O que significa isso? Ser criança hoje é a mesma concepção que a gente tinha de ser criança, vamos lá, há 100 anos atrás, né? Porque se a gente falar coisa de 200 anos, a gente já vai lá para a escravidão, né? Então, qual seriam as grandes diferenças? Vamos mais perto, né? Na época que vocês eram crianças, o que vocês acham que mudaram? Alguém quer falar um pouquinho? Né? Qual é a diferença da criança de hoje e da concepção da criança que quando a gente era criança? O que a gente pode falar que hoje a gente vê, nossa, como é que acontecia isso lá na minha época, né? Hoje a gente pensa, né, que situação, né, acontecer isso. Alguém quer pegar uma fala? Vamos lá, gente, me ajuda, vamos participar. Ô, Júlia, eu acho que, claro, tem meninas mais novas aqui no grupo, né? Mas eu tô na casa dos 40 e eu vejo que o próprio diálogo, né, junto com a família, a gente tem vê essa diferença hoje. Hoje a gente está numa geração, eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 8 anos, eu consigo ter um diálogo com eles sobre tudo, né? Falo sobre sexualidade, cuidado do corpo, e na minha geração, eu tenho 40 anos, eu não tive isso. Então, hoje, claro que a gente encontra no trabalho, né, quando fazer uma fala, principalmente quando eu vou falar com o pessoal da educação, ainda tem esse receio, eu posso falar sobre isso, mas hoje tem uma grande diferença de como a gente está educando os nossos filhos, como a gente executa o nosso trabalho como era antigamente. Eu tive pela minha criação, né, uma experiência própria de quando foi eu 40 anos e hoje, né, com os meus filhos. E as próprias colegas também que a gente conversa, que tem filhos da mesma geração que eu, é, é, até um pouco maiores, a Carol está aqui, a gente consegue, né, Carol, hoje ter esse diálogo que antes não trazia, né? Assim, né? É uma realidade quase oposta, né? Desde expressão no ambiente familiar, de poder dar sua opinião, de participar das conversas, né? Até a forma como a gente educa e ensina sobre questões do dia a dia da vida, né? É uma realidade bem diferente e traz bem essa
esse marco histórico conceitual trata visivelmente dessa diferença, né, entre a função protetiva e essa punitiva, né? Não fala que agora é minha vez de falar, me obedece, e não essa questão de participação, de cuidado e acolhimento que temos hoje, né? Que falas perfeitas, exatamente, né? E bom, né, que hoje então a criança é escutada como uma criança, como qualquer ser humano, né? E a gente não precisa ir tão longe, olha só, né? A gente já pontuando algumas diferenças de o quê? Né? A de 30 anos atrás, não precisa nem ir na época lá, não, tá? Vamos lá, gente, qual é a outra diferença grande da nossa infância, né, para os dias de hoje? Principalmente as mães aí, né, que tem essas experiências, essas visões. A gente também vê outra pauta, que é a questão da violência. Vou falar um pouquinho. Fala um pouquinho. Lá, pensando na minha infância, né, eu tenho 38 anos, não faz tanto tempo assim, mas eu me criei na roça, né, então a gente podia, como criança, ficar mais solto, né, brincava na rua, brincava no escuro até muito tarde da noite, ia para a escola sozinho, voltava sozinho muito longe, caminhando com os irmãos. Muitos pararam de estudar porque precisavam trabalhar na roça para ajudar o pai, né? E hoje a gente não vê mais isso, né? Hoje a gente vê que a criança não tem que parar de estudar para ajudar, né? Para trabalhar, tem que estudar, tem que terminar ali os seus estudos, né? Então a gente não precisa olhar muito para trás para ver uma diferença muito grande do que a gente vive hoje, né? Dos direitos da criança e do adolescente sendo protegidos. Então, mesmo não tendo uma idade muito, muito grande, 38 anos não é tanto para a gente pensar naquela, né, um passado muito distante, mas a gente já consegue perceber, assim, que a minha infância está sendo muito diferente da infância da minha filha, né? Muito legal, é isso aí mesmo. E a gente vê também, assim, né, claro, temos algumas críticas à tecnologia, à era da informação, mas também como, né, as crianças, elas vêm já com uma carga de informação maior, elas já vêm mais sabendo um pouquinho dos seus direitos, né? Claro, depende da realidade onde a gente está. A gente sempre tem que ter o corte de região, de realidade, né? Mas a gente observa isso, observa também assim como o Conselho Tutelar, né? Que foi uma política pública implantada, que lá atrás, né? E que hoje, né? Todo mundo já fala, ó, vamos no Conselho Tutelar. Vai chamar o Conselho Tutelar. Né? Então, uma política que foi praticamente da década, né, da década passada. Né? Não faz 20 anos, não faz 30 anos. E tá aí consagrada, já tem um marco histórico da criança já poder saber também os seus direitos. Então, isso aí também é muito rico também. Então, a gente tem várias diferenças históricas que não fazem tanto tempo, tá? Então, a gente tomar essa realidade, essa concepção também, é onde a gente vai tá caminhando também para entender quem são as nossas crianças, quem são os nossos adolescentes. Mais alguma fala? Eu gosto que falem. Muito rico cada fala. Então tá, gente, vamos para o próximo tópico, então. Bom, né, outro questionamento, né, para a gente, para essa noite, é como as influências europeias e a especialidade da história brasileira moldaram as diferentes concepções da infância no Brasil. Né? Então, será que a gente tem muita influência europeia? O que vocês acham sobre essa questão? Né? Será que a gente consumiu muita cultura europeia? Às vezes não olha para as raízes brasileiras. Quem são as crianças brasileiras? Né? Vocês acham que tem alguma questão nesse sentido? Alguma realidade? É dito, né, na nossa história social da infância que realmente, assim, né, às vezes a gente consome muitas imagens, muitas
questões da Europa, histórias da Europa. Por exemplo, eu só fui entender o que é decolonialismo, né, histórias decoloniais na vida acadêmica, tá? Porque a gente já vem com uma história falando que né, quando o mundo nasceu lá na Europa, na Grécia, né? A gente já vem aprendendo isso desde criança. Olha só, descartando nossos povos originários daqui, né? Nossos povos indígenas. Então a gente já tem uma percepção, que a história começou lá na Europa, porque a gente, querendo ou não, foi colonizado pelos europeus, né? Então, pela essa história brasileira de colonização, tá? A gente já vê aí uma puxada já para a Europa, né? E esquecendo quem são as nossas crianças. Crianças indígenas, crianças, né, negras, crianças, né, de países subdesenvolvidos. Então, quando a gente fala crianças brasileiras, esse tópico é para a gente focar um pouco mais na nossa região, tá? No nosso olhar, no nosso Brasil, tá? Nessas concepções de infância que são diferentes lá da Europa, que a gente consome muita, não tão da Europa hoje, às vezes né, americanizada também, mas é essa questão, tá? A gente foi uma colônia da Europa, né? A gente teve nossa história indígena apagada também, dos povos originários, e realmente a gente tem que pensar a infância também, né? O povo indígena também como uma infância, né? Eles têm crianças lá, né? E essas crianças também têm que ser protegidas, né? Então essa questão é mais nesse sentido de reflexão, tá? Alguém tem alguma contribuição? Então vamos para o nosso próximo tópico. Esse tópico é bem interessante. Falando em questão das crianças europeias, a gente leu muito sobre a adultização das crianças lá no período, né? E dá para fazer um link assim com o trabalho infantil, né? A gente, olhando, né, ao nosso redor, não tem trabalho infantil, mas quem trabalha na área da criança e adolescente vê um grande problema instalado, né? Principalmente a gente que é de município pequeno, que é o normal, o dito normal, né? Até estava esses dias numa palestra, a pessoa falou, eu trabalhei e não morri, daí eu assim, tá, era para morrer? Né? Eu apanhei e não morri, tá, era para morrer? Né? Porque eles julgam assim, e isso veio de lá também, influenciou, né? E ainda traz a cultura. E é difícil trabalhar com as famílias, né? Com o trabalho infantil, e veio, né, dessa cultura europeia, né? Que eles eram tratados como também uns minis adultos. Né? Exatamente. E a gente já encaixa no nosso próximo tópico. Perfeita essa fala, perfeita mesmo, né? Aline, quer falar? Meu Deus, apertei tudo errado aqui. Não, tranquilo. Tudo certo. Mas Patrícia já puxou a nossa próxima reflexão, que essa aqui, ela é marvada. E assim, eu sou de Tubarão, né? Vivo já há 10 anos, mas eu nasci em Armazém também. Pertinho de São Martinho. Quem é que é de São Martinho mesmo? De Armazém não tem ninguém. Mas assim, eu tenho essa realidade dentro de mim, de município pequeno também. Tá? E justamente por isso que esse curso, eles quiseram fazer um corte e mais para os municípios pequenos, porque a gente tem que reforçar mais essa ideia, né? Que é muita ideia do agro e minha família inteira. Meu Deus, eu fui ligar o áudio para responder que eu era de São Martinho, eu apertei para sair. Jesus! Tu mesmo, Aline. Então, eu sou do município ao lado, né? Nasci, tenho, né, toda, né? Eu morei o que até antes da faculdade. Quando fui para a faculdade, vim para Tubarão, né? Não, um pouquinho menos. Enfim, tenho minha infância e minha adolescência, né, em Armazém. Então eu tenho essa realidade junto comigo e principalmente por isso que a gente tem que reforçar um pouco mais, porque eu trabalhava na roça, porque, né, sempre trabalhei desde criança. Tem muito disso, né? Que é a percepção de adultos em miniatura. Não, criança não é adulto em miniatura, a gente tem que cuidar dela
como um ser suficiente, tanto para a sociedade, ela é uma proteção integral, né? Sempre a gente tem que ter essa realidade da proteção integral. O que que é? A sociedade, né? Os pais, né? Todos cuidando da criança, né? A família, né? Todos estão cuidando da criança, porque ela tem seus direitos, ela tem, né, o direito ao lazer, que vai ser o próximo tópico também, a unidade 3. Ela vai ter o direito do lazer dela, vai ter o direito à educação dela, trabalho não, né? Trabalho infantil a gente tem que abominar mesmo, né? Porque tem que se dedicar, tem que se, né, criar e formar as futuras gerações. Então, de que maneira a visão da infância como adultos em miniatura impactou o tratamento e a educação das crianças ao longo da história? Tá? Então, essa é a pergunta que eu faço para vocês na reflexão. O que mais vocês escutaram por aí? Acho que impactou e impacta ainda, né? Essa questão do trabalho infantil. Hoje, nos municípios de pequeno porte, eles não conseguem nem fazer um diagnóstico e apontar indicadores de trabalho infantil, porque tratam isso de uma maneira totalmente, como vocês retrataram, normal, né? Vem de geração em geração, terra do trabalho, e é assim mesmo que foi feito até agora, né? E aí adolescente trabalhando com babá é normal, adolescente trabalhando em reciclagem é normal, em lavação é normal, porque está aprendendo, não está na rua, né? E poderia estar na escola, poderia estar numa capacitação no serviço complementar, né? Então a gente tem que trazer esses pontos à tona, porque eu sempre digo, se a gente não mexer no problema, ele não aparece. Né? E tem municípios, né, da nossa região, inclusive do trabalho, a gente tem muito disso, assim, né, de não querer mexer em alguns problemas. E acho que essas discussões vão nos fortalecer nos debates diários. Não, realmente eu entendo, né, que é uma situação complicada, até porque é município pequeno, que às vezes vai desafiar até uma prefeitura, enfim, né, mas realmente assim a gente tem que se munir, a gente tem que estar forte, porque, né, a gente é o combate também, aí é a garantia de direitos, olha o nosso nome, a gente trabalha no sistema de garantias de direito, tem que garantir, né, que a criança vai estudar, a criança vai ter o seu lazer, a criança não é hora de trabalhar, né? Acho que desligou tudo. Ai, faltou. Esqueci de falar que eu tô sem o pago. Então, acompanhe aqui que a gente tava fazendo uma fala. E o que aconteceu? Caiu, porque eu não tenho Google Pago.
com 15, então caiu 5. Então, gente, vou pedir desculpas, porque realmente semana que vem a gente já vai ter o e-mail do conselho, né? E o meu é gratuito, eu esqueci de avisar, eu sabia que ia cair 1 hora, mas eu tava tão entretida também aqui, com as falas. Vamos fingir que foi um recreiozinho, foi um intervalo, tá? E a gente tava num debate tão legal, né? E volto a convidar alguém para falar sobre o que os adultos em miniatura, essa concepção, né? Que são crianças... deixa eu espelhar aqui os nossos slides. Oi, voltei. Oi. Só para contribuir. Pode falar. Tá, para contribuir com uma fala, né? Contribui. O trabalho dos adolescentes, né? Trabalhando, criança e adolescente. A gente vivencia muito isso aqui em Balneário Gaivota, quando a gente recebe o Apoia, né? A gente vai fazer visita domiciliar e muitos pais dizem, não, mas ele não pode trabalhar porque ele não consegue, aliás, não pode estudar porque ele não consegue conciliar o trabalho com o estudo, né? E a gente frisa que não, que em primeiro lugar a criança e o adolescente devem estar estudando, porque senão ele tem direito violado, né? Perfeito. Então, e é bem difícil, a gente tenta trabalhar bastante, né, as famílias, para eles entenderem essa situação, mas tem muitos pais que, devido à infância deles terem sido assim, né, eles também acham que é normal que os filhos também sejam assim, só para contribuir. Sim. E assim, é muito importante a gente contar os fatos que a gente já viu na realidade, né? Então eu chamo vocês para realmente falar o que vocês já viram na realidade, qual foi a atitude que tomaram, porque isso vai realmente agregar para um outro colega, né? Para todo mundo. Então convido vocês para trazer os casos que vocês viram, o que vocês falaram, né? É um desabafo, mas é um desabafo que contribui também. Porque eu acredito que realmente seja uma das grandes dificuldades aí, tá? Os adultos em miniaturas. Eu trabalhei, meu filho também tem que trabalhar, né? Nós aqui no município, a gente sempre orienta que que a criança e o adolescente devem estar em sala de aula, né? Porque eles têm esse direito, né? E os pais, quando não exigem que os filhos estejam na escola, eles estão violando esse direito, né? A gente realiza os encaminhamentos, dependendo, tem que encaminhar para atendimento psicológico, né? Tem que trabalhar essa família no CRAS, então, todas essas situações. Mas a gente sempre frisa que tanto o promotor quanto o juiz, né? Eles não aceitam essa justificativa, né? Porque a lei hoje é que a criança e o adolescente têm o direito de estar na escola. Perfeito. Fazem alguma notificação para os pais nesse sentido? Se advertir, né? Quando eles não aderem aos encaminhamentos, quando eles não... quando a gente notifica e as crianças e os adolescentes não retornam para a escola, né? Dentro do prazo que se estipula, a gente notifica e, caso eles não aderirem aos encaminhamentos, né? Nós encaminhamos para o Ministério Público. E daí lá, então, eles vão ser chamados, né? E os pais responsabilizados. E é isso. Perfeito. Mais alguém? Então, vamos para o nosso próximo tópico, tá? Bom, quais são as semelhanças e a diferença entre infância indígena, negra e branca no contexto histórico brasileiro? Vocês vejam na realidade alguma diferença entre esses 3 contextos?
Quem gostaria de falar um pouco? Bom, né, gente, a gente pode sair da percepção que não faz muito tempo, né, da escravidão por raça, né, e a gente tem essas percepções históricas, tem os povos indígenas que, né, foram, né, são ainda, né, eu conheço poucas aldeias aqui na região e todas estão, assim, bem em condições degradantes, tá? Eu já visitei aqui perto a de Maruí, tá? A de Maruí, a de Palhoça. Então, tem crianças lá, né? Tem crianças que às vezes o conselho não chega. Vocês têm alguma experiência com criança indígena? Alguém tem? Patrícia, Júlia, por favor, fale. Eu dou assessoria no município de Maruí. Ah. Então, inclusive, eu cheguei de lá há pouco. Ah, pronto. Era a fala que eu queria. Isso que tu falou é o que está acontecendo hoje, né? Hoje a gente tem a aldeia, ela tem uma população bem grande lá em Maruí, tem muitas crianças, né? E essa semana teve um seminário da juventude, até promovido pelo Estado, e Maruí sediou. Eles pediram para levar, né, uns adolescentes, algumas crianças lá da aldeia. Eles tentam se expressar, eles querem se colocar, eles têm as opiniões, mas a gente vê que ainda tem uma resistência da sociedade de inclusão, Júlia, né? Dos próprios, não só dos municípios, mas da região, né, próxima. Deixa eu falar algo para vocês. Está acontecendo no estado agora o PA, que é o Programa de Alimentar, né? E esse recurso ia ser direcionado para essa aldeia, esse recurso aos alimentos. E muitas falas a gente escutou. Ah, mas para que levar alimento lá? Eles não trabalham, mas para que doar para eles? Então a gente vê, e as crianças vêm com isso, porque elas escutam isso na escola, elas têm uma escola na aldeia, mas não tem um ensino médio. Eu não sei se é o Fundamental 1, Fundamental 2, mas eles já saem de lá escutando essa versão, né? E aquilo deles acabam carregando, né, no cotidiano deles. Assim, eu tive uma única aluna, né, na faculdade, no 9º semestre de aula na faculdade também, em Direito, que ela era indígena. E assim, ó, até dificuldade na fala, né? E, meu Deus, chegou no 9º semestre, uma das únicas da sua aldeia, né? Então, olha a dificuldade de uma criança indígena querer estudar, tá? Então, é um outro contexto, tá? E uma vez eu vi... Tá, Júlia? Eu vejo assim, ó, eu estava vendo na próxima unidade são os direitos fundamentais, né? Sim. Aí eu assim, ó, mas quem é que tem acesso a esse direito fundamental? Aquela criança, aquele adolescente que o pai e a mãe têm condições de pagar uma escola de futebol, de pagar um curso de inglês, e aquela criança que o pai e a mãe não têm condição, ele vai para onde? No mercado de trabalho. Né? Não, fora o corte de classe também, que a gente sabe que é um outro corte. Perfeito. E assim, ó, até na própria moradia, né? Eu visitei a aldeia indígena de Palhoça, que fica à margem da BR, então já é um local bem próprio, né? Do ladinho ali do Morro dos Cavalos, ainda acontece um monte de acidente ali, lado da BR. E assim, é só as crianças vendendo artesanato, enfim, é nesse sentido. Então, cadê a educação? Cadê o lazer? Lugares onde a gente também tem que garantir direitos, tá? É um contexto importante. Também, assim, né, pelo histórico, tá? É claro que uma criança negra, dependendo até da sua, né, classe social, corte de classe, claro, vai sofrer mais preconceitos também do que uma criança branca. Então, cada criança a gente tem que ter esse olhar, né, entender ela, né? Então, eu acho que essa fala de contexto histórico é justamente para entender, né, a origem, entender onde estão, né, essas crianças e ter um olhar bem humanitário, para a gente garantir os direitos, efetivar os direitos, que é isso que a gente faz. Tá? Eu sei que todas as crianças têm direito ao ECA,
mas a gente vai mais além, a gente tem que ir na garantia, né? Não, eu sei que tem, mas agora é efetivar, tá? Perfeito. Por isso que a gente fala, né? Direito garantido, mas para quem e que de forma vai chegar a esses direitos? Uhum. Então é justamente isso, esse corte que a gente tem que fazer dentro de cada contexto, tá? Vamos lá pelo nosso próximo tópico. Como a história da infância do Brasil pode nos ajudar a entender as práticas atuais de proteção e garantia de direito das crianças e dos adolescentes? Então, né, a história do Brasil, a gente sabe que o nosso grande marco é o ECA. E foi nos anos 90, recentemente, né? Então, eu acho que é principalmente essa questão. A gente está falando recentemente. Antes tinha um código menorista, que, né, já pelo próprio de menor, já utilizava como se não tivesse opinião nenhuma de menor, né? A criança era de menor. E um monte de gente ainda fala essa questão é de menor. E veio lá do código menorista, né? E trouxe para nossa história também. Então, só com o ECA, nos anos 90, que a gente começou, né, a ter nosso marco de garantias. Então, essa história eu posso falar que é um pouquinho recente. É recente toda essa garantia. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse tópico? Como a história da infância no Brasil pode nos ajudar a entender as práticas atuais? A gente entendendo que a história de proteção é recente, que a gente teve muitas crianças que, né, ainda tem, né, trabalham na sua infância, não tinha essa proteção, ainda não tem, né, total, ainda tem lugares que a gente não consegue chegar, né, mas é o sentido da história do Brasil também, né, sendo que 1988, que teve nossa Constituição Cidadã, que teve os direitos mais aflorados. Então, essa é a nossa realidade, né? Essa proteção, esse marco de proteção, né, de fraternidade, é um marco recente também, tá? Acho que é isso que a gente pode falar. Se alguém quiser contribuir, por favor. Bom, e de que forma podemos aplicar os aprendizados da história social da infância para evitar repetições de erro do passado na prática atual de proteção às crianças e adolescentes? Então, que forma a gente pode aplicar? Acho que é justamente aquilo que a gente estava falando também, né? Pai, não, isso aqui não pode, trabalhar na infância não pode. Isso aí era coisa do seu passado. Você tem que olhar para o futuro das crianças, né? Quem mais pode falar o que a gente pode aplicar nesses aprendizados, desse corte histórico, corte de realidade? Acho que vamos nesse sentido, né? Então tá, gente, eu trouxe aqui um exemplo para a gente fazer, tá? Mas eu acho que realmente não vai dar tempo, a gente já tá se encerrando aqui, né? Vamos lá, vamos ler. Ainda falta 10 minutinhos aqui. Eu queria terminar 1h30. Vamos ler esse exemplo, tá? Pra gente fazer a saideira da quarta-feira. Ó, Joãozinho é um menino de 10 anos. Filho de escravos africanos. Vivendo no Brasil colonial em meados do século XIX. Faz tempo que a gente não vê 19. Ele nasceu na fazenda de um senhor de engenho, na Bahia, onde seus pais trabalham. Desde muito jovem, Joãozinho é visto como uma mão de obra e participa de tarefas na lavoura de cana-de-açúcar, apesar de sua idade. Naquele contexto, a infância não era compreendida como uma fase de desenvolvimento e cuidado, mas sim como um período de preparação para a vida adulta, os minis adultos, como obrigações similares aos dos adultos. Então, essa aqui é a história do Joãozinho.
qual era a visão predominante da infância no Brasil colonial, né? Como essas visões refletem as influências europeias e especificidades da história brasileira. Então, o que isso trouxe? Qual foi a consequência que isso trouxe? Essa é a nossa reflexão. Tá? Essa história que aconteceu, né? Tá na história isso. Quais foram as principais mudanças, como elas influenciaram as políticas e as práticas de proteção infantil nos dias de hoje? Então, a gente fala do nosso último Estado, nossa última Constituição, que ela vem com um olhar fraterno, um olhar de proteção à infância, né? E só aí, né, que a gente teve esse despertar junto com o ECA, né? De grande proteção aos nossos pequenos, não, né? Nossas crianças e adolescentes. Como os conceitos, porque eu não quero menosprezar, né? Igual o código menorista, não podemos menosprezar. A criança tem opinião, foi falado hoje, a criança tem opinião, né? Ela é um ser humano cheio de opinião, tá? E a gente tem que afluir isso nela. Ela tem esse direito, né? Essa liberdade, né? De se desenvolver como ser humano, né? Com suas opiniões. E por isso que a gente abomina, né, realmente o código. O meu orientador mesmo no doutorado, ele vê alguém falando menor. É claro, né, que a gente está falando aqui para todos que têm cuidado com a criança e adolescente. Isso é comum lá fora, mas às vezes a gente não precisa ser radical, mas uma fala, um cuidado mais assim, olha, você sabia, né, sem ser muito agressivo, porque a gente lida com outras pessoas também, né, mas nesse sentido. Como os conceitos históricos da infância podem impactar nas práticas diárias de proteção e garantia dos direitos da criança e do adolescente. Como podemos utilizar o conhecimento da história da infância para evitar as repetições de erros do passado em nossas práticas atuais. Então, esses eram os pontos de reflexão, tá? Eu queria que vocês refletissem realmente um pouco, tá? Que ocorreu essa questão, né, que tratava a criança como um mini adulto, não, tá se preparando para a vida adulta, ele tem que, né, fazer a mesma coisa que o adulto, né, e como a gente tem que ser barreira mesmo para cortar essa percepção, tá? Principalmente, pessoal, nós aqui que trabalhamos direto com o sistema aí de garantias, tá? Alguém quer fazer uma fala sobre esse tema? Gente, ficou alguma dúvida? Até eu ia pedir um trabalhinho para cada um responder, né? Mas como o nosso limite do tempo aí, geralmente nossos encontros é realmente uma fala, uma conversa, 1h30, tá? Então a gente encerra por aí, vou deixar essas reflexões para vocês, tá? E é isso. Agora, tem alguma dúvida, gente, sobre o sistema? Tá? Hoje já começou a unidade 3, vocês podem fazer até o fórum, tá? Então, já para a semana que vem, acredito. E daí, semana que vem, nesse mesmo horário, a gente sincretiza também a unidade 3 nessas nossas falas, nessas nossas conversas, tá? Quero mais participação também, quero aprender muito, aprendi muito com vocês hoje também, tá? E é uma troca, realmente, tá? Então é isso, vou agradecer a todos, não vai ter acredito que não vai ter essa quebra no meio da reunião semana que vem, porque a gente já vai estar mais organizado também, com os e-mails, tá? com as vídeos, e é isso, tá? Muito obrigada, pelo nosso encontro, pelas nossas reflexões, boa noite a todos, e fazem a unidade 3, e semana que vem a gente fala, Ana! Ana, você quer falar? Você levantou a mão. Ou é só um tchau? Oi, desculpa, eu cliquei sem querer. Ah! Desculpa, tá?
Então tá. Gente, Eu ainda beijão. tô aprendendo a mexer nessa plataforma. Ai, não, a gente tá tudo isso, tudo mexendo, tudo novo, tudo encarando novidades aí, querendo muito aprender e trocar experiência. Então tá, gente, beijão, muito obrigada. Até semana que vem, vamos com força fazer essa unidade 3, tá? Beijo!